tarde, pessoal. Primeiro é um prazer, uma grande alegria estar aqui nesse evento tão bacana. E eu vou me descrever, né? Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados. Falo de uma perspectiva de uma pessoa de 39 anos, 20 anos me dedicando ao design, mas que estou sempre num processo de aprendizado, né? Então, trago aqui algumas reflexões e espero que a gente possa dialogar em relação a isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um designer de décadas atrás, né, essa frase, que ele fala que existem poucas profissões que são mais perigosas e nocivas do que o design. Esse designer é o Victor Papanek, que ele foi, de certa forma, rechaçado na época que ele lançou esse livro, né, que é de 1971, mas ele se tornou o precursor do design sustentável. E, realmente, quando ele fala dessa questão do quão nocivo é o potencial transformador do design, é porque o design ele projeta ferramentas, ambientes, artefatos e, por consequência, o próprio ser humano. Então, a gente pensa nessa questão do contexto do surgimento do design, ele estava muito a serviço da produção industrial. Foi numa época de industrialização onde surgiu o design enquanto profissão, e isso foi muito benéfico para os empresários da época, né? Então, qual era o objetivo? Era se otimizar o processo produtivo industrial. E isso trouxe muitos benefícios, porque o design, enquanto um escopo de trabalho, enquanto uma vaga ali, né, uma oportunidade de trabalho, ele traz realmente muita otimização e até um potencial de exploração mesmo de outros profissionais dessa cadeia produtiva. E daí, nessa época e até os dias de hoje, a gente percebe o design ainda, em muitos pontos, como corresponsável de várias crises que nos acometem enquanto sociedade, né? Então, são coisas que já falaram aqui, né, nesse evento, crises sociais, ambientais, que o design, de certa forma, também contribuiu para, né? Então, assim, a gente tem esse todo o trabalho para uma eficiência, mas eficiência a serviço de quê, né? E já nessa época de surgimento do design, tinham diversos críticos desse modelo de design a serviço, né, da produção capitalista. E como William Morris, que é o protagonista do movimento Arts and Crafts, que foi uma das linhas que culminou no design. E ele fala, não é desta ou daquela máquina tangível de aço e metal que queremos nos desfazer, mas da grande máquina intangível da tirania comercial que oprime a vida de todos nós. Então, eles estavam falando num contexto de mecanização dos processos, mas o inimigo não era aquela máquina física, mas sim todo o contexto socioeconômico que estava em transformação. E o próprio Morris, ele publicou romances utópicos, onde ele trazia uma redefinição da própria qualidade de trabalho e da própria noção, né, de trabalho relacionado com a vida, com o viver. Então, assim, a gente, desde a década de 1960, a gente começa a ter, então, uma preocupação com a sustentabilidade, com essas crises, né, que vão sendo percebidas por conta de um modelo, né, de produtivo. E a gente tem, então, o Victor Papanek, né, como precursor do design sustentável, mas em meados de 1990, então, a gente tem o surgimento do design estratégico, que tem figuras como Ezio Manzini, Ana Meroni e outros, né, que eles propõem, então, que os designers pensem de forma mais sistêmica, ou seja, deixe de pensar somente no processo de produto, para que o produto seja mais eficiente, né, para pensar em todo o contexto, ou seja, para para minimizar as crises ou contornar as crises, a gente precisa ter uma ruptura com os sistemas vigentes, né, sejam econômicos, industriais, empresariais, para acabar com esse crescimento quantitativo a qualquer custo. Então, eles propõem que o design não olhe somente para produto, mas que olhe para o contexto, né? E aí tem a fala de outros palestrantes, como a Thaís, o próprio Gabriel, né? O Mabuse também fala muito sobre isso.
a gente está projetando cultura, de certa forma, né? Configuração e redesign de sistemas de valor. Nessa mesma época, a gente tem o surgimento do design regenerativo, que só agora está vindo mais a público, né? Com a fundadora, por exemplo, a Pamela Meng e outros, né? Que eles trazem uma proposta muito interessante, que é assim, antes da gente adotar diferentes metodologias, é primeiro a gente perceber qual é a forma de pensar que está nos fazendo tomar decisões. Ou seja, qual é a minha visão de mundo, quais são as minhas referências ontológicas, epistemológicas, né? Como eu penso, quais são os meus valores. E daí eles começaram a perceber que não, a gente tem que trazer isso para dentro da discussão do design. Então, a gente sair de um modelo de visão de mundo mecanicista, onde desde a industrialização e até antes do Renascimento, a gente tem esse projeto colonizatório, né, da modernidade, onde você tem o homem como o centro do universo, apartado da natureza, supostamente superior, que vê o mundo como uma grande máquina que pode ser explorada para os interesses antropocêntricos do próprio ser humano. Então, esse modelo mecanicista, a gente pretende substituir por uma visão de mundo ecológica, onde você entenda o todo das relações ecossistêmicas, né? Então, que você se entenda enquanto ser humano, enquanto parte da natureza, que tem que agir tal qual a natureza. E isso ressoa muito com visões de mundo ancestrais até, né? Que em vários casos não foram ainda transformadas pelo projeto colonizatório, né? E daí a gente tem um design regenerativo, inclusive inspirando propostas contemporâneas econômicas, porque o designer, ele pode querer mudar muito as coisas, né? Vou criar um serviço para salvar o mundo, mas ele está no contexto socioeconômico. Então, ele tem uma limitação, ele está completamente implicado nisso. Então, como que a gente começa também a ajudar a criar essas utopias que nos levam a caminhar em sentido a uma economia que esteja a serviço da sociedade e mais, a serviço de uma sociedade que viva dentro de uma perspectiva ecológica. Ou seja, a gente é um planeta finito e a gente também tem que agir tal qual a natureza que somos. Então, a gente tem que se desvencilhar dessa economia hegemônica, desse modelo econômico hegemônico, né? Porque a gente vai continuar tendo economia, mas ela pode ser de uma outra natureza, né? Essa economia que ela é supostamente autossuficiente e suga a sociedade, suga meio ambiente, né? Não, a gente tem que partir para um outro caminho que muitos chamam de economia ecológica, falam até de capitalismo regenerativo, embora eu não sei qual é o apreço, né, pela palavra capitalismo. A gente pode até dar outros nomes, se for o caso. E daí, eu trago aqui alguns princípios da prática regenerativa, que são um exercício de um encontro entre design estratégico e design regenerativo, que foram muito criados a partir de um ponto de vista cartográfico, uma ética cartográfica, né? E esses são princípios que se reforçam mutuamente e eles podem ajudar num processo de design. Então, em dado contexto, como a gente pode cuidar para permitir a emergência da saúde integral? Então, assim, o que a gente, num determinado contexto, entende como saúde integral em várias dimensões, né? Quando a gente fala de ecossistema, não é ecossistema só abstrato, metafórico. São meio ambiente, relações sociais, subjetividades, né? Todas essas dimensões. Como que a gente gera vitalidade nesses contextos? Como que a gente promove autonomia e relações recíprocas e fluxos circulares? Ou seja, como que a gente aprende com a natureza? A natureza não tem fluxo linear, a gente tem fluxo circular. Como que a gente favorece a reciprocidade e cooperação numa rede de parcerias? Como que a gente promove a autonomia, né, tal qual é na natureza? Como a gente busca coevolução, ressignificando e desenvolvendo relações de valor com o ecossistema? E aí, novamente, ecossistema nesse sentido mais amplo.
né? Como que a gente valoriza a diversidade e gera ganhos mútuos. E esse é muito importante, eu gosto particularmente, que é o autotransformar-se a partir de uma visão ecossistêmica, que é essa implicação no processo que o Mabuse falou, né? A gente não projetar algo que está lá fora, mas a gente está implicado e se permitir ser transformado enquanto projeta, enquanto faz design. E promover uma transformação individual que agregue para o ecossistema. Desenvolver comunalidade a partir da ecodialogicidade, que se trata sobre a comunidade fazendo para a própria comunidade, de forma que gere o bem para o sistema no qual ela está inserida. E tomar decisões de forma mais participativa, através de um método mais dialógico, né? E fazer com que a gente tenha uma noção do nosso conhecimento mesmo ecológico de interexistência, ou seja, tudo está interconectado. Então, como a gente começa a aprender sobre as nossas relações para se entender nesse grande interser, né? Eu trago também uma referência, que é o Arthur Escobar, é um pensador colombiano, que ele fala justamente isso com que eu concordo, que é como que a gente abandona, então, esse pensamento ocidental moderno para fazer design, e a gente se apoia em visões de mundo que sejam relacionais, né, dessas relações ecossistêmicas e até ancestrais. Por quê? Porque isso também tinha como padrão para muitas culturas, né? Então, eu concordo com isso, que essa visão de não há um design único. E é por isso que eu falo que eu estou aprendendo muito ainda. Há poucos anos atrás, eu era uma disseminadora de frameworks, né? Então, hoje, eu consigo entender a pluriversalidade que a gente precisa, né, para projetar. Então, em resumo, o design, sim, ele surgiu a serviço da produção industrial capitalista, sem considerar questões socioambientais, mas propostas contemporâneas do design também existem, né, que visam uma sustentabilidade mais regenerativa e não apenas tecnológica, né, do telhado verde. Daí faz um greenwashing e está tudo certo, né? Trouxe alguns princípios da prática regenerativa, né, que podem orientar os processos de design. E trago essa reflexão que o design ele não precisa ser único. Há muitos designs possíveis e é uma questão de você encontrar aquele modo de fazer que ressoe mais com seus objetivos. E pode se inspirar, inclusive, em formas de fazer, projetar, né, vamos dizer, de estar no mundo, de produzir, que sejam até anteriores ao design tido como moderno da industrialização, né? Trago aqui o endereço do Simpósio de Design Sustentável, que vai acontecer esse ano, a 9ª edição. Alguns artigos que eu escrevi provavelmente serão publicados junto com outros nessa data, na página. E a gente vai fazer uma mesa redonda sobre futuros regenerativos, com outros professores e pesquisadores do Lab e parceiros. E, por fim, quero deixar, então, essa minha reflexão, que é, assim, meu desejo, né, minha utopia particular, que me faz caminhar, de como o design deve deixar de ser apenas um operador das lógicas industriais e capitalistas para apoiar um processo de transição social que está comprometida com a regeneração e a criação de condições para a saúde ecossistêmica. Então, essa é a minha vontade. E cada vez mais a gente tem que buscar, né, fazer essa conciliação com o nosso dia a dia, com a nossa prática de design. Muito obrigada.